Queridos, com alegria nesta noite eu cumprimento a todos com a preciosa paz de Cristo Jesus. Que bom, estamos juntos de novo, no meio da semana, muitos desafios, porém nós vencemos, chegamos no melhor lugar, a casa do Senhor, onde nós focamos a palavra de Deus, considerando que hoje é um dia de estudo bíblico, isto é, de instrução, ensino para a igreja. Nós vamos remir o nosso tempo, a nossa gratidão aos que estão presentes aqui, e também a você que está em casa, talvez no seu veículo, ou mesmo no trabalho, como fazem alguns, acompanhando, cultuando, adorando, e juntos, todos nós crescemos à luz da palavra de Deus. Temos alguns irmãos enfrentando problemas de saúde, o caso do nosso irmão Antônio, não é? Que cirurgiado está em casa, e outros mais, a nossa irmã Lia, a irmã Lourdes, lá no Recife, e vamos orar por essas pessoas aqui. Querido Deus e Pai, Tu conheces perfeitamente a irmã Nivânia, a irmã Lourdes, a irmã Lia, ó Deus, o nosso irmão Antônio, estende Tuas mãos sobre eles, sara-os, restabeleça a saúde de cada um, dê força, Senhor, para o renovo e para o recomeço de uma caminhada de vitória e fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero apenas ler um versículo como texto para a gente refletir na noite de hoje. Está em Efésios capítulo 5, e nós vamos ler o verso 18. Alguma pessoa pela primeira vez aqui? Primeira vez? Não. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Toda a igreja, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Podem tomar assentos. Queridos, que recomendação importante está aqui. Esta é, sem dúvida, o fundamento de uma vida de sucesso, é a pessoa do Espírito Santo. E aqui, ele está nos recomendando deixar muita coisa, onde as pessoas ficam embriagadas, iludidas, tendo uma distorção, muitas vezes, na caminhada, porque começa a se embriagar com muitas coisas que o mundo propõe. O mundo está embriagado, cambaleante. Ele é, muitas vezes, o grande desafio que nós temos. Ele é representado também ali na pessoa daquele Golias, não é? Querendo meter medo na gente todo dia. Mas a recomendação da palavra aqui é: não se envolvam com isso. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. O mundo passa, as concupiscências deste mundo, mas quem tem estrutura para vencer é aquele que está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo começou em nós a boa obra, e ele vai aperfeiçoando, ele vai enchendo a gente,
E a gente tem uma parceria nisto, viu? A gente vai ver exatamente a necessidade dessa consciência de que nós não estamos plenos, nós não estamos acabados nesta proposta de enchimento, porque esse enchimento precisa ser cada vez mais. Quem for santo, santifique-se ainda mais. Então tem um ainda mais para mim, para você, que a gente não pode ficar aqui conformado. Por isso mesmo, não vos conformeis com este mundo. Gente acomodada, conformada, não faz nada, viu? Sabe o que gente acomodada e conformada faz? Fica em casa, esquece toda a obra de Deus e fica muitas vezes com a ilusão de que estão vivendo o Evangelho, porque carrega um cartão de membro mofado lá no bolso, às vezes se partindo, e tem uma Bíblia em casa que também passa a semana inteira, ela não tem a devida importância, e começa a entender que essa mecânicazinha de dizer que é um membro da igreja vale alguma coisa, se não estiver cheio do Espírito Santo, e se não estiver num processo de enchimento cada vez maior, nesta caminhada aqui ninguém para, viu? E a proposta de Jesus é que a gente vá, como? Caminhando ou correndo? A Bíblia manda a gente correr a carreira proposta. Quem afinal está fazendo proposta para a gente correr? Deus, o Senhor. Então, uma vez eu disse para um espanhol, logo que a empresa foi vendida aos espanhóis, e ao me perguntarem como estava, eu disse que estava devagar e sempre. Ele está errado. Não é devagar, é rápido e sempre. Olha, se uma empresa pensar assim, a caminhada espiritual é muito mais relevante. Aí tem gente que quer ficar parado e sempre, porque não tem coragem nem de vir a um culto na igreja. Tem gente que passa 15 dias, 20, 30, um mês, 2 meses e acha a coisa mais natural. Aí diz, eu sou crente em casa mesmo. Mas em casa ele não ora, ele não lê, ele não prega, ele não anuncia Jesus, ele não se alegra em Deus, ele não se alimenta da palavra e vai nessa, guardando um cartão de membro, vazio do Espírito Santo. E se você conversar 1 hora, meia hora, 2 horas, um dia com ele, ele só vai falar de questões políticas, doenças, desafios dessa geração, ou se for muito esperto, não é? Eloquente, ele vai falar de ciência, vai se mostrar um conhecedor profundo de muitas áreas, mas quando você entra no Espírito, ele muda de assunto, empalidece. Ele não tem experiência de chão com Deus. Então, sem a presença do Espírito, só há embriaguez com as coisas deste mundo. Este mundo enganoso. Mas olha, a recomendação hoje é para a gente se encher do Espírito Santo. E como é
Primeiro, se encher do Espírito Santo não é se encher de qualquer coisa. Veja que a recomendação é se encher do Espírito Santo. Aí a pessoa diz: o Espírito Santo me encher? Eu não mereço isso, eu não vou nem pedir isso, porque isso pode soar como uma blasfêmia. Como é que o homem, que ainda diz isso, que come carne e farinha, pode dizer que é possível ser cheio do Espírito Santo? E a pessoa fica retraída, com medo. Por quê? Porque ela não crê. Ela não crê no milagre da cruz, onde nós somos purificados de todos os nossos pecados, onde nós nos tornamos santos em Cristo Jesus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é perdoado de todos os pecados e purificado de toda injustiça é santo ou não? Então, aqui está a nossa chance de sermos cheios do Espírito Santo, porque Ele nos purificou, e agora somos, apesar de sermos vasos de ouro, vasos de barro, aí Ele, o Espírito Santo, o tesouro, vem e enche vaso de barro como eu e você, como nós. Ele nos enche para que a excelência, a honra, a glória, o louvor, a admiração, a adoração seja dele e não nossa. Nós somos cheios do Espírito Santo e a honra e a glória não é dada a nós, é dada a Ele, e nesse processo nós nos realizamos, porque quando a gente é capaz de glorificar a Deus, através da nossa vida aqui, nós estamos no caminho certo, nós estamos na avenida da felicidade. Então, queridos, esse Espírito Consolador, olha o que diz João 14, versos 16 em diante: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja na igreja com vocês por algumas horas. É isso? Esse Espírito vem para quê? Olha, outro Consolador. Você está desesperado? Você está perdendo completamente a postura? Você anda por aí com uma cabeça muito quente? O Espírito Santo, Ele é consolador. Ele vem de Deus, Ele é Deus, Deus com a gente. E Ele veio a fim de que esteja para sempre convosco, com a gente, para sempre. O que é para sempre? É hoje, amanhã, depois, eternamente. E como a gente já não morre mais, porque a gente já passou da morte para a vida,
Essa presença do Espírito Santo é para sempre, enquanto a gente está nesse corpo, e depois no corpo glorioso e eterno estaremos com Ele eternamente. Então aqui está o companheiro de todas as horas, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o pacificador, o Consolador, a pessoa bendita do Espírito Santo, que veio não para se despedir da gente no final do culto, absolutamente, a gente vai caminhar com Ele, e Ele disse: aonde a gente der um passo, Ele estará conosco, nem nos deixa, nem nos desampara. Diga amém, glorifiquemos a Deus. A caminhada de fé é essa caminhada firme com a pessoa do Espírito Santo. Agora, tem uma coisa: se a pessoa não crê, se a pessoa não busca, se a pessoa não quer, se a pessoa não se interessa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Por causa das suas obras. É muita gente embriagada com o mundo, fazendo as coisas no sentido contrário à palavra de Deus. Logo, essas pessoas não têm a presença do Espírito Santo. E quem não tem a presença do Espírito Santo, pode dizer que é um cristão? Não. Não pode. É impossível. Olha Romanos capítulo 8, verso 9. O que é que diz aqui? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Agora toda a igreja: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que situação lastimável. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus, não é dele, e aí passa batido. Uma instrução dessa não faz sentido para a maior parte da humanidade. Isso não é lastimável isso? Por quê? Porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não há boa vontade, não há interesse pela palavra. O Evangelho é uma coisinha a mais ou a menos, não é algo digno da nossa atenção, da importância. Não é para muita gente. Aí muita gente fica fora dessa proposta. Enchei-vos do Espírito, que é isso? Esses crentes têm uma história, não é? É um negócio dos crentes lá. Aí começa a ridicularizar da fé, andar no sentido contrário e ainda se julgar importante demais, porque é uma coisa importante, não é? Defender, às vezes, a não existência de Deus é intelectualidade para muita gente. Chega numa federal dessa e abre a boca lá para falar de fé, para tu ver quantos vão olhar para vocês e dizer: puxa vida, um fanático aqui, um doido. Agora começa a defender lá uma linha da ciência que apresente o homem como centro.
e Deus fora. Se falar no nome de Deus, eu fui para uma formatura em medicina, final do ano, estava lá, uma universidade representada ali, começo, meio e fim, louvores à ciência, gratidão à ciência. Sabe quantas vezes eu ouvi o nome de Deus? Eu estava lá naquele teatro e a gente marcando direitinho. Sabe quantas vezes saiu o nome de Deus? Nenhuma. Começo, meio, fim. Vamos louvar as famílias que apoiaram. Vamos louvar os professores que se dedicaram. Que maravilhosa ciência. Houve gratidão, elogios, discurso do formando, representando, começo, meio e fim. O nome de Deus ali? Não. Isso é negócio para leigo, para tolo. Deixa isso para a gente, não é? Por isso que a Bíblia diz, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, aquelas que pensam que tem alguma coisa. Quando saiu o último suspiro, não tem balão de oxigênio, não tem medicamento vindo para a veia, não tem mais nada, é enterrar. Eu amo tanto, é o meu amor. Quando saiu o último suspiro, vai correr para a funerária para botar debaixo da terra, meu filho, ponto. Encerrou, não tem vida. Então, não tem o Espírito de Deus, não é dele, não pertence a ele, porque a pessoa resiste ao Espírito Santo. E aí vem agora, sabe o que acontece? O mundo não pode receber o Espírito. Vamos lá para João 14, verso 17. O Espírito da verdade, esse Espírito que nos enche, é o Espírito da verdade, não é de uma verdade. Isso para as universidades já é um absurdo, né? Não existe a verdade absoluta. Ela é relativa. Olha que intelectualidade grandiosa. A verdade absoluta, sim, Deus é a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Diga amém, glorifique a Deus. O Espírito da verdade. Senhor professor universitário, quer você queira ou não, amém? Tem quem arranque isso do peito da gente? Não tem, porque ele vem pelo Espírito Santo de Deus, que é o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo disse isso, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quem tem esta convicção, tem vida eterna. Aleluia! Deixa o diabo se contorcer. Deixa o diabo dizer que a gente está perdendo tempo. Mas a gente não vai arredar. Amém? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo da verdade nos guiará em toda a verdade. Glorifique a Deus e seja cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa alegria, essa é a nossa vida. Agora o mundo, olha,
verso 17, João 14, 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Já explicamos por quê, não é? Não prioriza. Então diz, eu vou botar o meu dinheiro, a minha profissão, o meu casamento, o meu filho, a minha casa, os meus interesses em primeiro lugar, e por último, depois eu vou comer uma hóstia ali, e está tudo resolvido. Ou então eu vou umas 2 vezes no mês, ou umas 2 vezes no ano, na Semana Santa, e depois está tudo solucionado. É assim que se busca Deus? Deus só cabe no primeiro lugar. Eu vou dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ele não aceita migalha. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, com tudo que há em nós. Por isso, tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam só de louvor a ti, ó Senhor, rocha minha, vingador meu. Quando isso acontece, você entrou num processo de enchimento, e cada dia ele vai te encher mais. Agora, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Quantos aqui já têm o Espírito? Então, deixa de lamúria, levanta a cabeça, deixa de lamentar, deixa de desânimo. Pastor, mas é tanta aflição. No mundo tereis aflições e tribulações, porém tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom ânimo na aflição, sim. Você acha que Paulo e Silas tinham motivo para ter bom ânimo? Perto de meia-noite, ensanguentados, feridos, machucados, presos, acorrentados. Como é que esses homens têm bom ânimo para cantar? É fácil. Então, meu querido, como que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não conheço minha família? Meu filho, olha para Jesus, olha para Jesus, vai ter jeito sim. Tenha bom ânimo, Ele está cuidando de nós hoje e está cuidando do amanhã, no qual a gente não pode nem enxergar absolutamente nada, mas pela confiança e a fé a gente sabe que Ele estará cuidando de nós. Então o mundo não conhece essa história que a gente está lendo aqui. Sabe por quê? O mundo vai olhar e vai dizer, olha, que pastorzinho doido ali. Está ali aquele galeguinho, falando bobagem. Enchimento do Espírito. O que é isso, hein? Ele não passou pela transformação, pela metamorfose, ele não conheceu o nascer de novo pelo Espírito. Aí ele não conhece o que é isso, ele só conhece de
homem natural. E nessa perspectiva eles não vê nem o conhece. Não recebe exatamente por não crer e não buscar isso. Aí sabe o que acontece? Olha, vejamos o que está em 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 14, para a gente compreender o processo de cegueira deste mundo que não crê. Que é que o mundo não recebe, não vê, não conhece, e portanto passa batido. Por quê? Olha, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha a explicação. Eles não vê, não conhece, não recebe, fica sem Deus, não pertencem a Deus, porque não tem o Espírito, e aí acha tudo anormal. Eles não aceitam, e por isso mesmo ainda taxam a gente de loucos. E aí vem a Bíblia e diz que nós fomos salvos pela loucura da pregação do Evangelho, porque a sabedoria, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Diga amém, glorifique a Deus. Olha Deus entrando aí e usando desse fluxo para mostrar o seu poder, porque um Deus como Ele é, todo-poderoso, os céus dos céus não pode contê-lo, a terra, o planeta Terra é como se fosse o tapete de seus pés. Aí esse Deus, com essa grandeza, resolve se tornar um de nós, num corpo humano desse tamanhinho aqui, e passar 33 anos aqui entre nós, sofrendo, enfrentando a adversidade, afronta, gente pegando em pedra e ele tendo que sair do meio para não ser machucado fora de tempo, fugindo, no meio de uma família que os próprios irmãos não criam nele, com essa dimensão, com essa grandeza. Não, a Bíblia faz questão de dizer que não, havia dúvidas, havia questionamentos, houve um desentendimento a ponto de saírem para dizer, vamos trazer ele à força para esse camarada ficar em casa, e comer, e beber, e voltar à normalidade, que tem um surto batendo nele agora com essa de reunir gente e viver andando por aí. Olha quanta coisa contrária acontecendo. E aí esse Deus resolve morrer a morte da gente. Eu vou morrer por eles, eu vou assumir o lugar deles ali, vou dar minha vida por eles. Você quer, olhando nessa perspectiva natural e humana, isso não é loucura? Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Glória a Deus. Importa que sejamos salvos pela loucura da pregação do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é loucura para os que se perdem, para os que não têm o Espírito, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Diga amém. Que tem aqui é Evangelho, e Evangelho é poder de Deus, é salvação para quem crer. Isso sim. Então, é nesta obediência que a gente segue. 1 de João 3:24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele.
E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Glorifique o Senhor. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então aí nós temos certeza, convicção. A gente sabe que a obediência a Deus é a coisa que nos cabe fazer. E a gente obedece com imensa alegria e gratidão, reconhecendo que essa obediência está produzindo para nós aquilo que a gente não conseguiria de nenhuma outra forma. A presença do Espírito de Deus em nós. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito está em nós, não precisa nem ninguém dizer: você é de Deus. Sim, é bom ouvir isso, mas essa convicção a gente já carrega, porque o Espírito Santo de Deus está derramado em nosso coração, e Ele derramou amor no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aquilo que o dinheiro não comprava, que a fama não comprava, que os nossos conhecimentos materiais não compravam, veio da parte de Deus. O próprio Deus se doou por nós, e aí entra essa nossa realização em Deus. Então, queridos, eu quero agora ser bem rápido para a gente avançar, porque tem muitas coisas querendo interromper o enchimento do Espírito Santo em nós, e eu confesso que, dado o horário, a gente vai pincelar aqui algumas dificuldades que surgem para que a gente não seja cheio do Espírito Santo. Por que é que muita gente fica um tempo, depois desiste, vai embora, já não professa mais a fé, fica naquele altos e baixos, tem ânimo dobre, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, de acordo com as circunstâncias, ela vai ou para ou vem, fica como uma moinha que o vento espalha, não tem firmeza, não tem estrutura de fé. Por quê? Porque não está cheio do Espírito. E por que não se enche do Espírito? Sabe por quê? Primeira coisa, corrupção da carne. Você está numa natureza, num corpo, onde o pecado habita, reina. Paulo disse: o pecado que habita em mim. Ele disse: muitas vezes eu quero fazer o bem, não consigo. E quando eu penso em fazer o bem, eu já fiz o mal. Jesus Cristo chegou a dizer, estimular a gente: vigiai e orai, para vocês não cair na tentação, porque por mais que o espírito esteja pronto, a carne é fraca. E é preciso a gente aprender a lidar com essa natureza pecaminosa que habita em mim, habita em você. E aí, se a gente não vigiar, a gente vai falar o que não deve, vai pensar o absurdo, a gente vai fazer planejamentos mentais que são afrontas à palavra de Deus, e a nossa carne vai reinar, e a gente vai sair afrontando o Espírito Santo, resistindo o Espírito, dizendo: é por aqui, o caminho é esse, mas a pessoa aí, o sinal acende: olha essa luz amarela aí,
você está entrando num caminho que não deve. Você não deve olhar para essa árvore proibida. Ah, mas é agradável à vista, é boa para dar entendimento, é só vantagem. Cuidado, resista, vença a sua própria carne. Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então há uma luta dentro de cada um. E você quer ser cheio do Espírito, você vai ter que negar a sua carne. Não tem outra forma. Você quer seguir Jesus de verdade? Ele diz: quem quiser me seguir, negue o seu vizinho, negue o seu amigo, negue a si mesmo. É um desejo intrínseco que você vai ter que enfrentar. Você vai enfrentar você para ser cheio do Espírito. Então, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei, essa lei do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas, as inclinações. Que inclinações são essas da nossa carne? Veja a precisão divina, como ele desce ao ponto de explicar tudo para a gente, para que a gente não tenha motivo, nem álibi para dizer: eu não sabia, eu não pensei que era assim, eu fiz porque eu sou tão inocentezinho. Aí eu comecei a olhar, descansar, olhar, e era agradável à vista, parecia uma proposta tão boa, eu estava até me deliciando. Vai dar errado, vai dar errado. Então, veja quais são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a pessoa vai cedendo a essas paixões da carne, é claro que vai ficar vazia do Espírito. E vazio do Espírito não é de Deus. Mas a pessoa vive profundamente isso aqui, e depois tem um nome no rol de membros, ou então tem uma carteira de pastor. Garante alguma coisa? Não garante. Agora, se for cheio do Espírito, sem absolutamente nada, mas está cheio do Espírito, você tem tudo. Você está seguro, você está seguro em Deus. Mas o fruto do Espírito olha, quando o Espírito está nos enchendo, nós estamos cheios e estamos enchendo cada vez mais, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diga glória a Deus. Olha uma pessoa cheia do Espírito. Você já imaginou uma pessoa assim, sendo o seu cônjuge? É bênção ou não? Sendo teu filho, é bênção ou não? Sendo teu parente, teu amigo, teu patrão, um patrão assim, patrão, cheio de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, uma pessoa controlada, domínio próprio. Quem não quer uma pessoa dessa junto dela? Hein?
Uma pessoa assim pode se esconder? Não, porque ele é luz. Aonde tiver uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai atrair a atenção a curto, médio ou longo prazo. Se for no trabalho, a curto, médio ou longo prazo vai chegar alguém para você dizendo: olha, me ajuda, eu quero o teu Deus, ora por mim, eu estou passando um problema, eu estou chorando, hoje eu não me seguro, eu quero um conselho, eu quero uma ajuda, eu quero o teu Deus. Eu lembro-me que chegou um para mim e disse: eu quero uma Bíblia, mas eu quero da sua Bíblia. Vocês acreditam nisso? Um companheiro muito intelectual, pessoa queridíssima, chegou, ele começou a olhar, e quando ele viu, identificou os frutos do Espírito, ele chegou e disse: olha, agora, uma vez estava num prejuízo, sabe onde ele bateu? Na nossa casa para pedir oração. Levou uma pessoa com ele, que estava passando por uma dor enorme, uma perda, e levou um outro, chegou lá para receber oração. E depois disso: agora eu quero uma Bíblia, mas é da sua. A gente não tem Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele estava com sede de Deus, mas na expressão dele: eu quero da sua. Porque onde tiver amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, vai atrair atenção, porque isso é luz, e a luz não se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que todos possam ver. E a expressão da palavra é: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela glorifica a Deus, porque Jesus disse: o Espírito, quando vier, ele me glorificará. Diga amém. Isso é palavra de Deus, esse é o Evangelho. Evangelho não é: recebe esse sal aqui, esse travesseirinho aqui, ou então leva esse cimentinho para... Isso é o diabo que inventou isso, para destruir a importância do Evangelho. Evangelho é vida eterna, é convicção de Deus, é potencialização dos céus, é poder do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, o fraco diz: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Cheio do Espírito Santo, quem vai enfrentar? O diabo tem que sair da frente, porque o Espírito Santo é Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Diga amém. Aí você diz: liberdade para quê? Liberdade para enfrentar a aflição e ter bom ânimo. Bom ânimo na aflição. Liberdade para suportar as afrontas. Dizer: não, você não vai tirar a minha alegria. O fato de eu ter lhe encontrado e você ter me ferido, não significa dizer que você vai dominar a minha atenção
e que eu vou ficar triste porque lhe vi, ou então vou desviar os olhos de você porque não consigo olhar nos seus olhos. Absolutamente, eu vou encarar você com o amor de Deus no coração, e o amor é mais forte do que a morte. Diga glória a Deus, é mais forte, o amor é mais forte. E onde está o Espírito de Deus, a liberdade. Eu tenho liberdade de adorar, de bendizer, de louvar, de dobrar os joelhos, de ter moral para dobrar os joelhos e me humilhar diante de Deus, confessando minhas próprias fragilidades, na convicção de que Ele me ama e que nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é o Evangelho. Se a gente vive isso, a gente vive no poder de Deus. Isso nos basta. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você não vai deitar na cama com o coração cheio de mágoa. A última pessoa que eu pensei foi naquela que me ofendeu. Acordei agora, olha o drama, lembrei dela de novo. Não, raiz de amargura não fica no coração de quem está cheio do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse negócio de ficar cheio de mágoa é para quem está embriagado. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, dissolução, tudo destrói. Não. A liberdade para perdoar. Você tem liberdade para orar pela pessoa que mais te ofendeu? Porque geralmente tem uma que supera, não é? Não tem? Claro, você vai buscar na mente e dizer, realmente, aquela pessoa me fez um mal enorme, mas eu estou orando por ela. Sem emoção. Mas não precisa de tanta emoção, precisa de consciência cristã. Amém? Consciência. Você já pensou, você encontrar a pessoa que mais te ofendeu e dar um abraço nela, um abraço forte? Já pensou nisso? Um abraço carinhoso, mas carinhoso mesmo. Sem emoção, mas com consciência cristã. Isso é liberdade. Só quem dá isso é o Espírito Santo. O que é que Jesus fez? Todo mundo machucando. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus estava abraçando gente ali. Você diz, mas Jesus é Jesus, Deus. Ele estava na condição de homem. Ele não morreu na cruz como Deus. Ele morreu na cruz como homem. Convinha que ele se tornasse como um de nós. É o que está escrito. Mas para você ver que onde está o Espírito de Cristo, aí está mesmo poder. O que é que Estevão fez quando estava sendo apedrejado? Orou igualmente pedindo perdão para aqueles que lhe apedrejavam. Quem está cheio do Espírito de Deus tem liberdade para perdoar, para acolher e para abraçar. Ele não vive segundo a carne, ele está cheio do Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ele vai produzir fruto. Quem está nele, esse produz muito fruto, não é pouco. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o fruto é esse que está aqui. Então, a vitória sobre a carne, a gente só consegue com o Espírito Santo na vida. Depois vem a segunda coisa que atrapalha muita gente, é o conformismo com este mundo. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que é? Aí você chega numa universidade, pensou? A sala de universitários hoje, você diz, olha, eu vou ensinar a vocês hoje qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí a pessoa vai olhar assim, vai dar uma triscada no outro logo, né? Aí chegou um fanático aí. Falar de fé aqui, primeiro é proibido. É ou não é? Primeira coisa, é proibido isso. Isso é antidemocrático. Isso já está fora. Isso não deveria nem ter sido admitido para chegar aqui com uma conversa dessa. Se falar de ateísmo, legal. Atenção. Tem lógica. Tem uma fundamentação científica. A Bíblia fala da falsamente chamada ciência. E essa está assim, ó, querendo ocupar o lugar de Deus. Tem uma briga aí para tirar a Bíblia das bibliotecas das escolas. Tem ou não tem? Isso é real, gente. O diabo é o mesmo. É o mesmo. Mas quem é cheio do Espírito, é diferente, né? A gente não se conforma, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, agora cheio do Espírito Santo, para que experimenteis. Não é só uma teoriazinha, não é teoria, aqui é prática. Aqui não é uma suposição de que a gente tem o Espírito, não, é o Espírito real com a gente no chão dessa vida, e Ele não veio ficar uma noite com a gente, Ele está conosco para sempre, que o diabo queira ou não, que os homens queiram ou não, que as instituições aprovem ou não, nós continuaremos buscando o enchimento do Espírito Santo, e é esse enchimento que mais interessa. Clama por Ele, busca os melhores dons lá com Ele, bata, peça, insista, porque os que pedem recebem, os que buscam encontram, os que batem a porta se lhes abrirá. Buscai os melhores dons e eu te mostrarei um caminho ainda mais excelente, mais elevado. Então tem dons do Espírito Santo para a gente hoje. Precisamos do enchimento do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não se conforma com esse mundo. Porque quem quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. E quem for amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É sério ou não? Então a gente tem que saber priorizar o Espírito Santo, buscar o enchimento. Aí vem, como é que a gente busca esse conhecimento? Olha, Colossenses 3:16, eu vou finalizar. Teria umas coisas boas aqui, mas a gente vai ter outras ocasiões. Vamos lá, só finalizando aqui. Olha, o enchimento do Espírito Santo, Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Então se encha da palavra de Deus,
deixa de preguiça de ler a Bíblia, de estudar as doutrinas da Bíblia. Jesus Cristo disse que as Escrituras falam acerca dele, e através da sua palavra a gente obtém a vida eterna. Paulo recomendou, dizendo: estas são as sábias palavras que produzem salvação para a gente. Então, se encha da palavra, e assim você estará se enchendo também do Espírito Santo, porque essa palavra vai encher a gente. Olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, a pessoa quer enchimento do Espírito Santo, mas é uma preguiça de ler a Bíblia, não quer se expor a nenhuma mensagem, não quer meditar na lei do Senhor, não, e ele se conforma com o mundo. Aí a gente vê a referência, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ele é diferente, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, aqueles que se esquecem, que se afastam de Deus. Eles são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, gente, vamos buscar o enchimento do Espírito, conhecendo a palavra, nos enchendo dela, tendo obediência a Deus. E o ponto seguinte seria oração. É muita gente querendo ser cheia do Espírito, mas não passa 5 minutos de joelhos dobrados, com o coração aberto diante de Deus. Vai ser cheio? Não vai. Não vai. Porque a palavra, se você conhecer a palavra, ela vai estar dizendo: orai sem cessar, perseverai na oração. E a pessoa não persevera em coisa nenhuma. Resultado: vazieis do Espírito. Resultado: igrejas vazias do Espírito Santo. Muita intelectualidade às vezes, muita ciência, muita história filosófica. Os filósofos passeiam no púlpito o tempo todo, mas o enchimento do Espírito não ocorre, porque é apenas argumentações vazias. Mas quem tem o Espírito, esse é todo dele, todo dele. Amém? Deus nos abençoe.